Olá, eu sou Marcelo Favoto e hoje eu tenho um assunto extremamente importante e que muitos alunos acabam tendo dúvida. Como que eu faço para produzir, como que eu faço para abastecer o meu lead com muitos vídeos a custo praticamente zero? Ou, se possível, atingir o custo zero. Você também tem essa dúvida? Então vem comigo que esse vídeo vai ser importante para você. Olá, eu sou Marcelo Favoto, tenho mais de 20 anos de experiência e um conceito que eu sempre debati nas produtoras e emissoras onde trabalhei é o custo da produção. Muitas vezes você acaba ouvindo que para fazer uma produção audiovisual você precisa de equipamentos altamente profissionais. Então entenda, é verdade, mas não é toda a verdade. Quando nós falamos de produção a praticamente custo zero, entenda que você pode começar a sua produção tendo o equipamento que você já tem em mãos. E isso pode ser facilmente alcançado de maneira muito simples. Quando você fala de equipamento inteiro em mãos, isso todos nós temos. Segundo pesquisa, hoje no Brasil nós temos mais linhas de aparelho celular habilitado do que população. Veja, você possivelmente está me assistindo em um dispositivo móvel. Segundo pesquisas, o brasileiro consome o conteúdo através de celular. E quase todos os smartphones têm uma boa câmera. Câmera boa, quando eu falo boa, é um aspecto subjetivo. Quando nós falamos de equipamento, câmera, microfone, entendam que tudo faz parte de um conjunto. Quando nós falamos de câmera boa, você deve também ter uma iluminação boa, que deve ter um microfone bom. Consequentemente, nós estamos falando de um conjunto bom. Agora, quando você está começando, entenda que o bom é bom para mídias sociais. Você não tem que fazer bom para cinema. O bom do cinema é diferente do bom para TV por assinatura, que é diferente do bom para mídias sociais. Então, a grande questão é como que o seu lead, como que o seu futuro aluno vai te acompanhar. Você fez a fórmula, aprendeu e vai se lançar, ou está, na realidade, trabalhando com um especialista, onde você vai lançar o especialista. Você tem dinheiro para contratar uma grande equipe, com uma iluminação profissional, com câmeras profissionais? Entenda que quanto mais você sobe os degraus, maior é o trabalho e maior é a equipe. Dá para simplificar e ter uma qualidade muito boa, desde que você aprenda a otimizar o que você tem. Então, se você tem um celular, você aprendendo qual é o formato de vídeo que o seu celular grava. Se você conseguir gravar em formato padrão 720, significa que você tem um celular que grava uma imagem a 1280 pixels por 720 pixels. Termo técnico, mas veja que no seu celular está lá escrito 720. Então isso significa que você tem um celular que grava em HD, em High Definition. Você pode utilizar essa mídia para YouTube, para transmissão em live, para Facebook, Instagram. Entenda que este formato ele já é adequado para esse tipo de mídia. Claro que se o seu celular gravar também em Full HD, melhor. Se o seu celular gravar em 4K, melhor ainda. Porém, quantas pessoas têm o celular com a tela em 4K? Quantas pessoas têm disponibilidade na sua banda de dados, internet, para assistir os seus vídeos em 4K?
Entendeu o que eu estou falando? Que muitas vezes essa questão de quanto que eu preciso gravar, em que aspecto técnico eu preciso gravar, isso muitas vezes confunde você que está começando no projeto, que está começando a estudar as características de vídeo para fazer o seu lançamento. Quanto mais qualidade, melhor. Fato. Certo. No entanto, quanto mais qualidade dentro das suas condições, melhor. É isso que muitas pessoas acabam não destacando e é isso que eu sempre bato na tecla. Quantas vezes eu prestar serviço para uma produtora e a produtora tem um budget, tem um valor de investimento para uma peça publicitária, querendo fazer o equivalente de um filme hollywoodiano com valor de uma publicidade nacional. Não é compatível. Então você precisa adequar. No seu caso, se você está lançando o seu especialista, ou você é o especialista que está se lançando, você tem um celular na mão? Teste. Coloque o celular para gravar, enquadrando o seu rosto e comece a falar sobre o seu assunto de domínio. Não está valendo. Teste. Quanto tempo o seu celular aguenta gravar sem ele esquentar demais e, consequentemente, acabar travando o vídeo? Isso você só vai saber testando. Existem N marcas de celular, com N valor entre as marcas e dentro de modelos diferentes, óbvio que tem valores que trazem recursos a mais ou recursos a menos. Então veja, você só vai saber disso se você testar. Teste o seu aparelho de celular. Grave durante um tempo como se você estivesse fazendo uma live. E veja quanto tempo o seu celular aguenta. Veja quanto de memória você tem no seu celular. Veja qual é a configuração do seu celular. Salve esse arquivo e veja qual é a qualidade desse arquivo. Você vai ver que 90% dos celulares hoje tem a mesma qualidade que qualquer arquivo que você assiste no YouTube, que você assiste no Instagram ou que você assiste no Facebook. Veja que as mídias sociais utilizam codificações muito parecidas com a codificação que o próprio celular já grava por padrão. Essa codificação, ela é apropriada para você levar, por exemplo, uma sala de cinema? É claro que não. No entanto, para você distribuir para mídias sociais, sim. Então não pense em começar o projeto já investindo alto numa câmera, já investindo alto em iluminação, se você não tem equipe para isso, porque naturalmente isso vai te gerar mais trabalho. Então, como começar com custo praticamente zero? Primeiro lugar, utilize o equipamento que está na sua mão, seu celular. Se possível, acople, se possível, conecte um microfone nele, porque normalmente os microfones de celular acabam tendo uma qualidade mediana. E dependendo do lugar que você grava, ele pode pegar muito ambiente. Então, colocar um microfone em um celular já é o primeiro passo para você pensar em termos de economizar. E olha que a câmera pode ser um dos itens mais caros dentro de um setup de gravação. Quando nós falamos de gravação, você teria que pensar na câmera, na iluminação e no som, além do cenário em que você vai colocar tudo isso. Então, quando você pensa em custo, não tenha dúvidas que a câmera, se você tem um celular mediano para bom, ele naturalmente já vai te entregar uma qualidade mediana para boa. E isso pode te fazer economizar muito dinheiro. Pois bem, outra dica que eu posso dar para você reduzir e até zerar o custo da sua produção visual, é pense no seu ambiente. Pense onde que você vai gravar. Se você, no início de projeto, não tem dinheiro para investir numa iluminação profissional, sua câmera, como nós acabamos de falar, você vai utilizar o seu celular ou uma webcam que você já tem na sua mão. Se você vai colocar em um ambiente em que você não tem uma iluminação natural ou um ambiente muito grande que gera muito eco, você começa a ter problemas nessa gravação.
Então, o ideal é que você, na hora de pensar no seu conteúdo, você também pensar no ambiente em que você vai passar este conteúdo, que eles sejam condizentes um com o outro. Quando nós falamos de um especialista que vai passar receitas, qual é o ideal da pessoa gravar? Dentro de uma cozinha. Então, se você tem uma cozinha na sua casa, que não seja uma cozinha gourmetizada, cheio de equipamentos, tudo depende do enquadramento que você vai colocar. Tudo depende de como você vai colocar a sua câmera. Se você coloca um ambiente que conversa com o conteúdo que você quer ensinar, naturalmente a sua autoridade já é reforçada logo nos primeiros frames, que a pessoa olha aquilo e já se identifica. Por exemplo, você vai lançar uma pessoa que trabalha com costuras. Então, se você coloca uma máquina de costura ao lado da pessoa, isso naturalmente, mesmo quem não está entendendo totalmente o que você está falando, ela acredita que você sabe o que você está falando, até pelo ambiente em que você está. Quando você tem um assunto que é um pouco mais amplo, entenda, coloque fundos neutros. Coloque uma prateleira atrás, tenha um tecido atrás, que passe na realidade a ideia de que sim, você se preparou para fazer essa gravação, mas você não precisa colocar equipamentos muito específicos. No meu caso, por exemplo, eu sou especialista audiovisual. Eu estou acostumado e sempre trabalhei em grandes emissoras, grandes produtoras. Então, se eu coloco um equipamento de altíssimo custo no meu ambiente, eu acabo espantando as pessoas que estão começando muitas vezes, que pode ser o seu caso. Então, se eu coloco um equipamento de alto custo, eu posso espantar quem está começando. Se eu coloco um equipamento de custo muito inicial, eu acabo espantando aquela pessoa que já tem um pouco de experiência. Então veja o quanto o ambiente, o quanto o cenário já pode passar um pouco de você e um pouco do seu conteúdo. Então, pensar no ambiente e utilizar novamente aquilo que você trabalha, aquilo que você utiliza. Então, se você tem dúvidas sobre o público ou é um público muito abrangente, trabalhe com ambientes mais neutros. Coloque ambientes que você não comprometa a qualidade do seu trabalho, óbvio, mas que não passe a ilusão de que eu vou falar para um público A, de uma câmera muito elaborada, uma câmera muito cara, ou para o público B, com uma webcam, por exemplo. Entenderam? Quando você coloca um equipamento de custo muito alto, você espanta quem está começando. Quando você coloca um equipamento de custo muito baixo, você pode espantar aquele usuário já intermediário ou experiente. E, no entanto, você, quando você vai fazer a fórmula de lançamento, você sabe que o lead frio é justamente aquele que não te conhece ou não sabe as necessidades que você pode, naturalmente, as dores que você pode resolver para essa pessoa. Então, quando nós falamos de geração de conteúdo, o ambiente, ele diz muito sobre você. No entanto, você não precisa gastar muito dinheiro para ter esse ambiente. Você pode utilizar o ambiente que você realmente trabalha. Isso passa verdade no seu vídeo e também mostra um pouco da sua experiência. Muitas vezes um fundo neutro fala muito mais do que você encher de coisas que distraem a pessoa. Espero que essa dica seja muito importante para você. Outra característica que é fundamental quem está começando a entender é, se você tem que reduzir custos, utilize a iluminação natural. Eu sei que a iluminação natural ela é extremamente complexa porque você não tem controle sobre ela. Você não pode garantir que todos os dias você terá o sol à sua disposição.
Então, claro que um dia pode estar nublado, outro dia pode estar sol, e assim vai ter variações dentro do seu vídeo. No entanto, como eu já destaquei, o custo de iluminação numa produção, ele pode ser extremamente alto. Aliás, você tem dúvidas sobre custo de iluminação? Você sabe como criar uma iluminação com custo zero? Ou criar uma iluminação investindo, por exemplo, em canos de PVC? Se você tem dúvidas, deixa aí os seus comentários, que naturalmente nós podemos gravar vídeos explicando sobre possibilidades. Agora, você tem uma verba, vai investir em um softbox, vai investir numa iluminação um pouco mais profissional, então você vai ter controle sobre a iluminação e isso proporciona que você possa gravar qualquer dia, qualquer hora. Porém, se o objetivo é ter o custo reduzido, então aproveite a iluminação natural. Quando nós falamos de aproveitar a iluminação natural, é exatamente isso, luz do sol. Quando você tem a luz do sol, que é a maior fonte de iluminação que o ser humano conhece, quando nós falamos da luz do sol, você planejando sua gravação, você tendo como esperar um dia ou esperar 2 dias que estão meio nublados para gravar num terceiro onde você tem uma boa iluminação, você não tem que ficar investindo numa iluminação cara. Você utiliza a própria iluminação do seu ambiente. Qual é o ideal? Se você tem uma janela dentro do seu escritório, ou dentro da sua cozinha, dentro do seu ateliê, vamos colocar dentro do seu quarto, você tem uma janela? Grave você de frente para a janela, onde a janela fique atrás da câmera. Consequentemente, a luz que entra da janela, ela acaba iluminando o seu rosto, acaba iluminando o seu ambiente e você consegue ter uma iluminação muito equilibrada, desde que você posicione a câmera de maneira correta. Nunca grave com a luz atrás de você. Quando você coloca a luz atrás de você, a tendência é que seu rosto, você que está passando a mensagem, fique muito escuro. Então, se a ideia é, novamente, vamos fazer uma produção de conteúdo com custo zero, a luz do sol. Por enquanto, ainda não pagamos por ela. Então, neste quesito, o ideal é separe sempre um determinado horário, grave sempre numa faixa horária parecida, que assim a sua iluminação sempre terá mais ou menos a mesma iluminação. É claro que do inverno para o verão há uma diferença enorme da luz do sol, mas essa diferença ela passa no decorrer dos meses. Então, dentro dos seus vídeos, você naturalmente vai ter essa mudança gradativa. Não é uma mudança radical de um dia para o outro. No entanto, se você gravar um dia às 10 da manhã, no dia seguinte você grava às 4 da tarde. É óbvio que aí o seu vídeo vai ficar com uma diferença muito grande de temperatura, vai ficar com uma diferença muito grande de cor. Então, o ideal seria que você separe um horário, veja que horário que a luz entra um pouco melhor no seu ambiente e produza os seus conteúdos sempre nessa faixa horária. Fazendo dessa forma, eu não tenho dúvidas que você vai conseguir gravar com uma média de iluminação. É claro que um dia ou outro nublado você está dependendo do tempo, você não está gastando nada de iluminação, então você vai ficar sim exposto a essas variações de tempo. Mas em média, você vai conseguir gravar com uma iluminação mais homogênea. Ideal é que você separe uma parte do dia para fazer essa gravação. Na sequência, como nós já falamos, você já edite e se precisar fazer algum ajuste, alguma regravação, no mesmo dia você já faz a regravação com pouca diferença de tempo, com pouca diferença de iluminação e de horário.
Entendido? Quando falamos da produção audiovisual de baixo custo, utilizar a iluminação do ambiente, ela é fundamental para você não ter que gastar com uma iluminação um pouco mais profissional. No entanto, você também pode criar uma iluminação mais profissional com custos bem acessíveis. Se você tiver dúvidas, como eu disse, deixa aí no comentário que a gente pode gravar vídeo mostrando para vocês, por exemplo, o meu setup, como é que eu gravo e como é que eu mesmo, que tenho um equipamento um pouquinho mais profissional, eu tenho uma softbox, mas como é que eu fiz, por exemplo, uma iluminação aqui da minha lateral, onde eu utilizei cano de PVC. Por causa da falta de espaço, eu acabei fazendo com uma iluminação Paflon. Você quer aprender esse tipo de recurso? Então deixa aí nos comentários que nós vamos fazer um vídeo especial para isso, beleza? Agora, o ponto mais importante que eu posso destacar deste conceito de fazer o vídeo com custo praticamente zero é, sem sombra de dúvidas, não fique apenas na teoria, coloque em prática. Como eu disse, se você não testar, não marque com outras pessoas, não faça logo de cara um vídeo que você considera para valer. Teste, experimente. Com essas experimentações você vai ganhando experiência. Não é justo você se cobrar logo no início, no primeiro vídeo, no segundo vídeo, gravando com um celular, muitas vezes apenas com a janela à sua frente, você se cobrar que seu vídeo tem um padrão profissional extremamente alto. Calma, faça testes, coloque em prática, comece a fazer as suas gravações e, consequentemente, você vai ver que na primeira você pode não gostar, você ajusta um ponto de iluminação, que você puxa um pouquinho para o lado, puxa um pouquinho para o outro, já começa a compor um pouquinho mais o enquadramento. Quando eu mudo, por exemplo, a câmera e coloco aqui do lado, que eu vou olhar, para que lado que eu olho, para onde que eu aponto, esse tipo de recurso, ele requer que você treine, que você ensaie, para saber para onde você deve apontar e como você deve olhar. Uma das coisas mais naturais do mundo é você ter o seu celular gravando e, ao invés de você olhar para a câmera, você ficar olhando para a tela do celular. Veja que se eu baixo o meu olho aqui para olhar para a tela do celular, eu já não estou mais olhando para você. E, consequentemente, a pessoa que está me assistindo nota que eu não estou falando para ela, eu estou falando para uma tela. Então, treine, olhe para a câmera, olhe para o elemento que representa o seu cliente, a pessoa que você quer ajudar. Novamente, quando nós falamos de fórmula de lançamento, todo mundo quer fazer 6 em 7, 7 em 7, quer fazer múltiplos lançamentos de sucesso, mas entenda que a essência é a transformação que você causa na vida das pessoas. A essência é a verdade que você passa para as pessoas. A essência é você passar o seu conhecimento. É ensinar. E para ensinar, não é a qualidade de vídeo que realmente define. É óbvio que quanto melhor, você naturalmente vai passar mais confiança para quem está te assistindo. Porém, o olho no olho. Você aprender a tirar os melhores recursos com o equipamento que você tem. Se você pensar apenas no que você aprendeu hoje, câmera, celular, uma webcam. Claro que você pode colocar uma câmera profissional com lente para ter o fundo desfocado, para você ter um ambiente maior, para você... Mas se você está começando, acredite no seu conteúdo. Este é o fundamental. Aprenda a falar para a pessoa que você realmente quer que esteja com você no treinamento. Aprenda a ensinar as pessoas, dando importância para ela desse olho no olho. Isso é fundamental. Então você só consegue chegar nesse nível treinando.
Para ser natural, você não pode estar preocupado com a posição que você está, olhando para baixo, olhando, né? Ai, nossa, eu fiquei um pouquinho para o lado, ai, eu fiquei... Calma, isso vem com o tempo. E como eu já disse em outros vídeos, também perde um pouquinho da naturalidade quando você edita demais. Então entenda que a captura, a geração de conteúdo com custo praticamente zero, você também precisa ser tolerante a algumas coisas, a ter o mínimo possível de edição. Como eu já disse, se você tem alguma dúvida, dá uma olhadinha em outros vídeos que nós já colocamos aqui no canal sobre como você pode naturalmente ganhar tempo, editar de maneira mais rápida, mais prática. Dá uma olhadinha no canal que nós já temos esse tipo de dica. Então, quando nós falamos sobre custo, aprenda a utilizar o que você tem da melhor forma possível. Nunca esquecendo que o importante é a sua mensagem. É você ser verdadeiro com quem você está fazendo essa transformação e essa troca. Eu posso afirmar que mais de 15 anos como professor, eu muitas vezes aprendo muito mais com os meus alunos do que eles comigo. Quantas vezes alunos vêm para mim e perguntam sobre coisas que eu nunca precisei usar. Mas, Favoto, como é que eu faço uma gravação com um equipamento X num ambiente Y? E eu nunca precisei desse equipamento X ou ambiente Y. Aí eu vou e estudo qual seria a melhor solução com a experiência que eu tenho de emissora, de produtora, e eu aprendo com isso. Então entenda, o nosso grande foco é transformação. Troque experiência. Ouça as pessoas que participam do seu vídeo. Quando eu estou em sala de aula, fundamental a interatividade. E com a pandemia, claro que nós vimos que isso deu uma pequena afastada. No entanto, a tecnologia também nos ajudou a aproximar. Hoje em dia, com vários recursos que nós temos, você tem uma interatividade muito grande. No seu caso, por exemplo, que está assistindo, você já deixou comentário? Você já deixou sua pergunta? É exatamente esse ponto. Quando nós falamos das características de custo, você pode ter um monte de dúvidas. Então, se você tem dúvidas, se você quer aprender a gerar conteúdo com o equipamento que você tem, me fala qual o seu equipamento. Me fala quanto você tem de espaço no seu celular hoje para gravar. Muitas pessoas não pensam nisso. Então, quando nós falamos de geração de conteúdo a custo zero, você tem que aprender a tirar recurso em cima do equipamento que você tem. Sua mensagem é a base. O restante, obviamente, que nós vamos aprender no decorrer dessa série de vídeos, beleza? Espero o seu comentário, espero a sua inscrição, compartilhe esse vídeo, ajude aqueles amigos que estão começando e te espero no próximo vídeo. Até mais!